nós vamos falar sobre o vinho. A nossa equipe é composta por Arnóbio, eu, Lara, Larissa, Rayane e Wesley. Introdução. O vinho é genericamente uma bebida alcoólica produzida por fermentações de sumo de uva. Na União Europeia, o vinho é legalmente definido como produto obtido exclusivamente por fermentação parcial ou total de uvas frescas, inteiras ou mosto. No Brasil, é a bebida obtida pela fermentação alcoólica de mosto de uva sã, frescas e maduras, sendo proibida a aplicação do termo a produtos obtidos a partir de outras matérias-primas. A constituição química das uvas permite que estas fermentem sem que lhes sejam adicionados açúcares, ácidos, enzimas ou outros nutrientes. A história do vinho tem grande importância histórica, pois o seu surgimento em tempos remotos tornou um produto que acompanhou grande parte da evolução econômica e sociocultural de várias civilizações ocidentais e orientais. Processo de produção e fermentação. A vindima. A qualidade de uma uva tem enorme influência sobre o sabor e qualidade do vinho. Por isso, a vindima deve ser realizada no tempo certo. O esmagamento. O esmagamento era feito com os pés, tradição mantida até hoje em algumas regiões. Hoje em dia, o processo é mecanizado, com pouco contato humano. A fermentação. A fermentação pode ser tumultuosa ou a fermentação pode ser lenta. A filtragem. Ocorre filtração do vinho. Ele é classificado com a retirada do produto e sedimentos que deixam o vinho turvo. E o envelhecimento. Passada a etapa de fermentação, o vinho passará para o envelhecimento em barris, em geral de carvalho. Aí são alguns tipos de vinho. Temos o vinho tranquilo, é todo aquele que contém gás, ao contrário dos vinhos espumantes e frisantes. Aí temos os vinhos brancos, que são feitos a partir das fermentações de uvas sem pele. Temos os vinhos tintos, são produzidos a partir da fermentação de uvas tintas. Temos os vinhos rosé, são elaborados a partir de cascatas e tintas através de um processo especial de fermentação. Temos os vinhos verdes e vinho maduro. Em Portugal, ainda é comum a distinção popular entre o vinho verde e o vinho maduro, que pretende contrastar os vinhos verdes com os vinhos produzidos nas outras regiões portuguesas. Temos os vinhos generosos, que resultam da adição de álcool durante o processo de fermentação, e os vinhos espumantes, distinguem-se pela presença de dióxido de carbono. Passa, Arnaldo. Então, os principais componentes químicos do vinho são a água, 85 a 90%, álcool, 7 a 24%, etanol, 72 a 120 gramas por litro, glicerol, 5 a 10 gramas por litro, outros álcoois, como metanol, isopropil e etc. E os ácidos de 1 a 8%, 5 a 7 gramas por litro. E os provenientes da uva são tartárico, málico, cítrico. Provenientes da fermentação: lático, acético, butírico, carbônico, fórmico. Também tem os açúcares, que é de 0 a 15%. A glicose na uva é 7 a 15%. A frutose também é de 7 a 15%. Substâncias fenólicas, como os taninos, antocianinas, flavonas, e os totais fenólicas, brancos, 350 miligramas por litro, e o tinto até 3.000 miligramas por litro.
Outras substâncias são os aldeídos, os ésteres, vitaminas A, C, B1, B2 e B6. Os aminoácidos alanina, arginina, leucina, entre outros. Os sais minerais o sódio, potássio, cloro, cálcio, magnésio, ferro, cobre, zinco, silício, entre outros. E os conservantes que são presentes sorbato de potássio. As etapas da produção do vinho tinto, ele são dividido em 6 etapas. A primeira etapa é o plantio. Tudo começa no vinhedo, que é o campo de plantação das uvas. Ele é planejado para oferecer as melhores condições às uvas, como a posição das frutas em relação ao solo. Em seguida, vem a etapa da colheita. No instante da colheita, as frutas elas são verificadas atentamente, a fim de encontrar inconformidades e selecionadas manualmente. Ainda no momento da colheita, são feitos diversos testes para saber se é o momento ideal para retirá-las, visto que caso haja antecipação ou atraso dos processos, as uvas elas podem perder a qualidade. A terceira etapa vem a industrialização, que ao sair do vinhedo, as uvas elas partem para esse processo de industrialização, que são descarregadas em uma esteira para nova verificação de boas condições das frutas. Depois dessa etapa, elas são levadas para a separação dos galhos e, no caso de vinhos brancos, são transportados para os 2 cilindros, responsáveis pela extração do suco. Durante essa extração, as uvas elas liberam os taninos suaves que estão presentes na casca e na semente. A quarta etapa é a fermentação, que significa a adição de fungos para fazer a substituição e a transformação do açúcar da fruta em álcool e gás carbônico. Logo em seguida, vem o armazenamento. Teoricamente, ao fim da fermentação, o vinho já está pronto, mas, entretanto, ele deve ser armazenado para que as substâncias presentes na bebida ela possa ganhar corpo e sabor. Geralmente, eles são usados em barris de carvalho para esse armazenamento, com a finalidade de fazer o líquido entrar em contato com a madeira. E, encerrando a etapa, vem o engarrafamento e a comercialização, que após um período que pode durar de 6 meses a 1 ano e meio, os vinhos eles são engarrafados e guardados na posição horizontal, para o contato com o bloqueio da entrada do oxigênio, ocasionando assim a perda de sabor. Bom, e agora a gente vai falar sulfitagem do mosto. O enxofre é acrescentado ao mosto antes da sua fermentação, para inibir o crescimento de bactérias e leveduras indesejáveis. E antioxidante, proteger o mosto do ar. Facilita a dissolução das matérias corantes, ativa a reação, transformação do açúcar em álcool anidrido carbônico. Parte do anidrido sulfuroso é perdida durante a fermentação.
Maceração. Extração seletiva de certos compostos presentes nas partes sólidas da uva, evitando a extração de outros componentes. Álcool age como um tipo de solvente que extrai cor, taninos, antocianos e demais componentes da uva. No vinho tinto, pode ser feitas maceração, pré-fermentação a frio, maceração fermentativa e maceração pós-fermentativa. Também vemos aqui a fermentação. Fermentação alcoólica, transformação dos açúcares do mosto da uva em alcoóis, gás carbônico e energia, entre outros compostos, glicerol, ácido acético, ácido lático e etc. Aqui na figura a gente vê, né? Alta atividade de leveduras, elevação de temperatura, alta liberação de gás carbônico, né? Dura de 3 a 6 dias, tumultuosa e vem para lenta, né? Que diminui a quantidade de açúcar e aumenta o teor alcoólico. Cuidados para evitar a oxidação, dura de 5 a 10 dias. Aqui mostra também na figura a fermentação. Como vocês podem ver, tem aqui na figura 8, né, que é vista do interior do tanque da fermentação de um vinho, e na figura 9, vista do interior do tanque de fermentação de vinho branco, vinho tinto e vinho branco. E mais na frente a gente vai falar de os principais fatores que afetam a fermentação alcoólica. Dentre eles, açúcares. O início da maturação contém apenas glicose. Uvas maduras com alto teor de frutose podem ocasionar parada na fermentação antes do consumo total do açúcar. As leveduras fermentam principalmente a glicose. Álcool. Levedura utilizada. Eu vou tentar ler aqui. Saccharomyces cerevisiae. Vou falar desse jeito. Para a obtenção de 1,0 gramas por litro, eu acredito que deve ser isso, GL de álcool, são necessários 17 gramas por litro de açúcares na uva. A maioria das linhagens de leveduras permite a fermentação até 15 GL. Oxigênio. Processo fermentativo requer baixo teor de oxigênio. A aeração é necessária para a manipulação das leveduras. Desengasse, esmagamento, bombeamento exercem a aeração necessárias. Ao final da fase tumultuosa, a presença do oxigênio deve ser controlada, que é exatamente essa fase bem aqui, ó, que aqui fala da tumultuosa, saindo da tumultuosa e indo para a lenta. Agora a gente vai falar principais fatores que afetam a fermentação alcoólica, né? A gente vai continuar, na verdade. É o dióxido de carbono, que é grande volume, é formado durante a fermentação. Desprendimento promove por arraste, remoção de parte do calor gerado e também composto voláteis e álcool. 1% de álcool do álcool produzido, na verdade. Produz corrente de convecção no mosto que ajudam a equilibrar nutrientes e temperaturas. Compostos nitrogenados é outro principal fator que afeta a fermentação alcoólica. Compostos nitrogenados. Indispensáveis às leveduras e bactérias, destacam-se proteínas, poliptídeos e aminoácidos. Não há necessidade de adição de suplementos nitrogenados se a uva está em estado de maturação adequado. Claro. E por último, temperatura.
Temperatura. A fermentação produz grande quantidade de calor, sendo necessária resfriar a massa vinária. Segundo a Embrapa, uva e vinho, as temperaturas ideais são entre 15% a 28%, dependendo da fase de fermentação. Fermentação malolática. Transformação do ácido málico em ácido lático. Agente de fermentação malolática, leuconotocenos, reduz a acidez e aumenta a estabilidade microbiana e melhora o aroma. Aí, a separação das fases sólidas e líquidas ao final da maceração, pois o vinho encontra-se turvo, contendo muitos sólidos em suspensão, após a descuba, o bagaço é prensado para recuperar o líquido nele contido. Bagaço é rico em fibras e é utilizado em ração animal e também a produção de graspa. Fase de estabilização. Elementos gerados da uva ou da autólise das leveduras são neutralizados e sedimentados via métodos químicos ou físicos. Estabilização polifenólica, estabilização proteica, estabilização dos ácidos, estabilização microbiológica. Clarificação. Sistema utilizado com a finalidade de se obter uma rápida limpidez no vinho e evitar que se corra o risco de conservar por longo tempo um produto turvo e mal acabado. Utilizam-se diferentes produtos com a finalidade de clarificar os vinhos, sendo a solução de caseína a mais utilizada. Regiões produtoras de vinho, as principais, né? França, Itália, Portugal, Espanha, Chile, Estados Unidos e Brasil. E bom, professor, esse foi o nosso seminário. Obrigado por atenção e valeu!